Olá, boa noite. Como discutir mais abertamente com a sociedade temas bastante complexos, difíceis, delicados, como, por exemplo, sexo, erotismo, drogas, comportamento e mesmo educação? E como discutir essas questões, especialmente com jovens? A resposta está sendo dada por um médico paulista que vem abrindo vários canais de comunicação em jornais, revistas, rádios e também na televisão. E para tratar o assunto, que diz respeito aqui a jovens, mas que também preocupam educadores e famílias, o Roda Viva entrevista hoje o psiquiatra Jairo Bauer, especialista em temas relacionados com a juventude. Você acompanha esta entrevista em 30 segundos. Até já. Dúvidas, mitos e tabus sobre sexualidade, erotismo, doenças sexualmente transmissíveis e as transformações que meninos e meninas passam ao longo da vida. Alcoolismo, cigarro, drogas e também o comportamento. O debate e a reflexão sobre esses assuntos têm sido o eixo central do trabalho do médico psiquiatra Jairo Bauer. Jairo Bauer nasceu em 30 de novembro de 1965 em São Paulo. Formado em medicina e especializado em psiquiatria, ele se voltou para o estudo da sexualidade humana depois de participar do projeto Sexualidade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Além da prática de consultório, tornou-se conhecido do público através dos meios de comunicação e virou referência na discussão sobre saúde e comportamento jovem. Por sua atuação nessa área, foi consultor do governo do estado de São Paulo para o projeto Prevenção Também Se Ensina, aplicado em 4.500 escolas públicas paulistas. Jairo Bauer já publicou cerca de uma dezena de livros sobre sexualidade, adolescência, álcool, cigarro e drogas, incluindo 2 audiolivros com perguntas e respostas para garotas e garotos. Seus conteúdos de discussão ou de orientação também compõem a coluna semanal que ele escreve há 12 anos no caderno Folhetim, do jornal Folha de São Paulo, além de várias revistas e sites na internet, o principal deles no UOL. Jairo Bauer já marcou presença em vários canais de televisão e está de volta com a 2ª temporada do programa Ao Ponto, uma parceria entre a TV Cultura e o canal Futura, da Fundação Roberto Marinho. Para começar essa nova temporada, a gente escolheu um tema polêmico: como é ser jovem e conviver com a AIDS. O programa é mais um espaço para que os jovens possam discutir todos os assuntos que têm a ver com eles. Não só sexualidade, mas discutir também família, drogas, escola, atitudes e relacionamentos. E para entrevistar o médico Jairo Bauer, nós queremos já agradecer a participação e citar aqui Maria Helena Vilela, que é educadora sexual e diretora do Instituto Kaplan. A jornalista Tatiana Esquibuola, que é redatora-chefe da revista Capricho. O jornalista Ivan Martins, editor executivo da revista Época. A jornalista Fabiane Leite, que é repórter da editoria Vida e do jornal O Estado de São Paulo. Conosco está aqui também o Paulo Caruso, com sua charge e seus desenhos para registrar os momentos aqui da entrevista. E ao meu lado está a repórter Laís Duarte, que apresenta as perguntas encaminhadas ao programa através do nosso endereço eletrônico, através da internet. O Roda Viva é transmitido toda segunda-feira ao vivo pela internet, às 6h30 da tarde, e você pode também vê-lo às 10h10 da noite, sem corte e sem edição aqui na nossa TV Cultura. Jairo, boa noite e muito obrigado pela participação aqui conosco agora como entrevistado e não como apresentador. Pois é, mudei de posição, né? Agora estou eu sendo entrevistado. Jairo, queria que você comentasse um pouco inicialmente a respeito do comportamento dos jovens em geral. Os jovens se interessam por política, eles acompanham o mundo político? Ou você acha que esses escândalos que aparecem no Senado, jatinho para cá, jatinho para lá, não sei quantos diretores, verba de representação, essas coisas todas chocam os jovens e os afastam desse ambiente político? Qual é a visão que você tem sobre isso? Olha, a sensação que eu tenho é que o jovem hoje, talvez ele não tenha a mobilização política que o jovem já teve em outros momentos, né, da história do país, mas eu acho que algumas preocupações, né, que a gente pode entender como preocupações sociais, econômicas, políticas, estão muito presentes, né? A questão ambiental, por exemplo, é uma questão que a gente vê muito presente, né? Assim, até estimulada, né, a discussão nas escolas, pelos pares, enfim, é uma coisa que é muito próxima ao universo deles. Eu acho que política também, assim, não, talvez não, obviamente não, como em gerações anteriores, mas eu percebo assim alguma movimentação
para participação, para tentativa de representatividade maior. Vocês acham que eles acompanham o noticiário, o dia a dia ou não? Olha, esse pessoal lê jornal ou não? Eu acho que lê pouco. Jornal lê pouco. Lê pouco. Né? A sensação que a gente tem é que eles, obviamente, utilizam muito mais a internet, né, como forma de conseguir. O jornal pode estar impresso na internet. Não sei se eles vão exatamente nos sites dos jornais, né? Eles vão, acho que cada vez mais nas notícias que interessam a eles, né? Eles vão selecionando, eles vão filtrando, né? E se dirigindo a alguns temas específicos. Mas jornal, papel mesmo, acho que eles leem pouco. Revista eles leem muito, eu acho que a revista tem um interesse, chama mais a atenção. Mas revistas estão falando de tipo época, onde trabalha o Ivan Martins ou não? Revistas de comportamento, revistas voltadas para eles, revistas específicas, se ele gosta de música, uma revista de música, se ele gosta de cinema, uma revista de cinema. Eu acho que a revista e a internet hoje chamam mais a atenção do jovem do que o jornal propriamente dito. Mas não dá para generalizar, né? Tem jovem que pega lá o jornalzinho bonitinho todo dia e vai ler e lê as partes que gosta, as áreas que tem interesse. Mas eu acho que assim, alguma resistência ao papel, né? O papel do jornal. Né? Maria Helena. Boa noite, Jairo. Boa noite, É um prazer estar aqui. Eu gostaria de saber, você anda aí pelo mundo afora, né? Em vários estados, em contato com alunos de várias escolas. Eu queria ver a sua opinião em relação por que os jovens engravidam num momento como a adolescência? Que dificuldades eles encontram, né, para viver essa gravidez, por não conseguir evitar essa gravidez? E o que as escolas estão fazendo, na sua opinião, para ajudá-los a enfrentar essa dificuldade? Eu acho que a Helena é uma especialista nesse assunto de sexualidade, né? Mas eu acho assim, a gente cada vez mais, né, enxerga, né, eu continuo a enxergar a questão da gravidez na adolescência como um problema de saúde pública no país, né? A gente tem taxas altíssimas, né, variando de estudo para estudo, mas a gente tem taxas às vezes de 10% até 20% de jovens que engravidam, né, ainda antes dos 18 anos de idade, né? Uma taxa que chama atenção quando a gente compara com outros países, né? A gente tem até uma estatística que mostra talvez um ligeiro declínio, né, dessa taxa de jovens que engravidam na adolescência. Hoje, de cada 5 jovens, de cada 5 partos que a gente tem no sistema público de saúde, 1 acontece em adolescente. Alguns anos atrás, de cada 4 partos, 1 acontece em adolescente. Então, a gente tem aí taxas de 20%, 25%, né, do total dos partos que acontecem na rede pública. Ainda é uma taxa muito elevada, né? E aí, quando a gente tenta checar o porquê, né, desse fenômeno, né, a gente se depara com algumas situações que fazem a gente refletir. É informação? É falta de informação? Não parece ser esse o gargalo da questão. Assim, eu acho que o jovem hoje é mais informado, tem mais acesso à informação, discute mais essa informação com os outros jovens, com os professores, com os pais. Eu acho que a informação não é o grande ponto. Eu acho que o grande ponto é, de um lado, o que eu faço com essa informação que eu tenho, né? Como eu metabolizo, eu uso essa informação que eu tenho. E a outra questão é que, de fato, muito jovem pretende, quer e planeja engravidar, né, cedo como um projeto de vida, né? E a gente vê isso principalmente nas classes menos favorecidas, em que a gestação, a maternidade é encarada como um status social, né? Uma mudança de status social, um papel ali naquele momento, né? Eu tenho visto, por exemplo, no trabalho que a gente realiza de prevenção de gravidez na adolescência, que a motivação é um ponto extremamente importante, né? Um tempo atrás, uma garota engravidar no período da adolescência, antes do casamento, era uma vergonha muito grande. Hoje essa motivação não existe, né? Porque esse conceito moral da gravidez, ele diminuiu bastante. Pode dizer que está extinto, mas diminuiu bastante. E o que a gente vê hoje, né, o que a gente tem obtido com eles é a percepção do impacto que essa gravidez traz na vida profissional deles. Você acredita que as escolas estão conseguindo trabalhar com o jovem no sentido de mostrar para eles, né, essas consequências, ou seja, a importância do projeto de vida deles? Pois é, né? Eu acho que assim, algumas escolas fazem isso de uma forma muito bem feita, muito criativa, mas eu acho que esse não é o cenário de todas as escolas no país, não, né? Eu acho que a escola tem muita dificuldade ainda em lidar com essa questão da sexualidade, enxergando a questão da sexualidade junto, né, com essa questão do projeto de vida, né? O quanto uma gestação na adolescência vai dificultar a própria permanência das meninas na escola, é uma das principais causas, né, de evasão, né, escolar entre
meninas, exatamente a questão da gravidez na adolescência. E a escola, eu acho que muitas vezes tem dificuldade de trabalhar essa questão, né? Trabalha a sexualidade de uma forma muito biológica, muito apartada, muito separada da questão da motivação, da questão emocional, da questão do projeto de vida, que hoje é uma questão tão importante de se colocar, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho, né, que a escola é o grande palco para a gente fazer isso. É importante que a gente faça isso. A gente percebe algumas redes públicas se preocupando com essa situação e tendo projetos efetivamente implantados nas suas escolas, mas eu acho que há muito que ser feito ainda. Jairo, existe alguma coisa cultural nisso? A gente tem a impressão, às vezes, que a cultura da gente é demasiado sexualizada. A gente vê crianças, meninas muito pequenininhas se comportando como coquetes e se vestindo de um jeito aparentemente fora da idade. Pré-adolescentes já de sapatinhos altos, imitando as moças da televisão, dançando o bonde do Tigrão e tal. Então, a minha pergunta é, comparada com as demais culturas, a cultura brasileira era excessivamente sexualizada? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente fica tentando entender assim, por que a gente tem essa questão da sexualidade tão precoce, né? Por que meninos e meninas hoje, né, têm vida sexual, começam a vida sexual tão cedo, né? Os dados hoje do Ministério da Saúde, das pesquisas que a gente lê, mostram que mais ou menos metade dos meninos e 1/3 das meninas, né, vai ter uma relação sexual completa antes dos 15 anos de idade, né? Quer dizer, muitas vezes sem maturidade para administrar essa questão de como eu cuido da minha sexualidade, como eu cuido da minha saúde, como eu cuido do meu corpo, né? E aí a gente tenta entender esse fenômeno, né? Por quê, né, dessa precocização, né? E acho que um dos aspectos é exatamente esse que você falou, assim. Eu acho que a gente tem uma questão cultural, não só no Brasil, acho que outros países também, mas no Brasil também, né, que de alguma forma faz com que esse jovem, muito jovem, né, entre em contato com a questão da corporalidade, da sexualidade, é uma banalização. A televisão tem alguma coisa com isso, Jairo? Eu acho que tem, Heródoto. Eu acho que a televisão também tem o seu papel. Eu acho que não dá para a gente demonizar a televisão e colocar na televisão toda a responsabilidade. Mas tem uma importância. Eu acho que tem um papel. Alguns estudos até mostram isso, né? A Marilena deve acompanhar isso também. Crianças mais expostas à sexualidade, à banalização da sexualidade, a cenas de sexo, de erotismo na televisão, são crianças que podem ter uma manifestação aí da sua sexualidade de uma forma mais precoce. Até os neurocientistas hoje que tentam explicar assim, por exemplo, por que as meninas hoje menstruam tão cedo, né? Quer dizer, que seria um start aí para o começo da vida sexual delas, e aí por questões alimentares, melhorou a questão nutricional nos países do mundo desenvolvido, no Brasil também, né? Tem uma taxa de gordura mais cedo no corpo das meninas, uma taxa maior de gordura que propiciaria aí a questão da menstruação mais cedo e, né, a questão dessas informações todas, né, desse estímulo todo, né, talvez interferindo aí no funcionamento do nosso sistema nervoso central e essas conexões com o funcionamento hormonal e daí, né, um desencadeamento de um processo todo de desenvolvimento físico, sexual também mais precoce. Mas já você não acha que existe também aí uma mudança também no papel, né, na imitação dos papéis? Quer dizer, a criança ela se forma a partir de uma imitação, de uma imagem que ela copia. Hoje, o papel da mulher e o papel do homem é muito diferente do papel, né, que foi do meu pai e da minha mãe. Eu nunca vi meu pai e minha mãe darem um beijo na boca. Uhum. Hoje, as crianças presenciam uma vida mais sexualizada entre os pais e até com as próprias separações, as mães estão procurando novos namorados, os pais estão procurando novos namorados. Sim. Então, quando ela imita não porque ela, de fato, deseja fazer sexo ou namorar ou já dar um beijo na boca, mas porque ela está treinando o papel dela ou ele treinando o papel dele. Você não acha que essa mudança nos papéis sexuais, né, também não é responsável por uma pseudo-erotização, porque, na verdade, pode ser até que eles nem estejam erotizados, mas eles podem ser rotulados dessa forma e até interpretados dessa forma. Eu acho que sim, né? A gente falou da questão da cultura, mas eu acho que esse é outro aspecto fundamental. Quer dizer, para explicar essa precocização, essa erotização, eu acho que a gente tem diversas possibilidades. A cultura talvez seja uma delas, a televisão, outra. E essa questão dos modelos, né, de como mudou, né, o papel de homem e mulher na sociedade, como que mudou hoje, como mudaram os relacionamentos, né, e o que a criança vê em casa, né, de alguma forma também acho que tem um peso aí nessa questão toda, né. Hoje a gente calcula, né, que nos lares do Brasil 75%
25% das mulheres saiam para trabalhar, né? Quer dizer, elas têm uma atividade profissional além da atividade doméstica, né? Então, essas crianças ficam mais cedo sozinhas, essas crianças convivem com outros modelos de família mais cedo, essas crianças se socializam mais cedo, né, com outras crianças, outros modelos, outras possibilidades. E aí, em casa, elas assistem também modelos, né, de família diferenciados, né? 25% dos casamentos acabam antes dos 10 anos no Brasil, e aí a mamãe vai namorar de novo, o papai vai namorar de novo, a mamãe vai trazer um namorado para dormir em casa, o papai vai trazer uma namorada para dormir em casa, né? Papai e mamãe também têm vida sexual também, e isso está mais claro do que quando eles são casados e de repente fecha a portinha discretamente do quarto. E aí aquela mãe que ela tem que imitar lavando roupa ou cuidando de bebê já não é mais esse modelo que ela imita, né, na brincadeira de boneca. Mudar os modelos, o modelo de papel, né, os modelos de homem e de mulher, o papel de homem e de mulher na sociedade mudou muito, as relações familiares mudaram, e eu acho que isso tem um impacto também na questão do comportamento deles, sem dúvida nenhuma, né? Tatiana, sua pergunta. Dr. Jairo, a revista Time mostrou há umas 2 ou 3 semanas uma reportagem falando de um novo programa de prevenção à gravidez na adolescência, em que eles entram nas escolas durante 3 ou 4 anos, no currículo, mesmo na grade, em que eles abrem para discussão, vai muito além de mostrar esse é o pênis, essa é a vagina, só que eles falam numa coisa de estímulo à abstinência. E existe lá nos Estados Unidos um movimento muito forte a favor do conservadorismo, da virgindade, anel de pureza, bailes de castidade. Você acha que esse é o caminho? Como é que você enxerga essa questão conservadora? Esse é um ponto interessante, né? A gente acompanhou nesses últimos anos, né, muitos projetos nos Estados Unidos de investimento na questão da abstinência sexual, né? Quer dizer, para tentar frear um pouco a questão da precocidade ou da sexualização precoce ou da gravidez na adolescência, ao invés da gente falar de prevenção, né, vamos falar de abstinência, né? E o que a gente vê do acompanhamento desses estudos, né, é que, assim, em termos práticos, né, ele é muito pobre, né, porque, assim, 90 e poucos % dos jovens nos estudos que saíram que se comprometem com a abstinência não conseguem cumprir essa abstinência ao longo de um ano, né? Então, assim, se eu não consigo cumprir e eu não fui exposto à informação, né? Eu não trabalhei a prevenção, não trabalhei a camisinha, eu não trabalhei a questão de como me cuidar, como que eu fico, né? Talvez eu fique desamparado, né, para o uso de um método anticoncepcional ou para o uso de um preservativo ou para a prevenção de uma DST, AIDS, enfim, tem um elo nessa corrente toda que eu acho que fica mais fragilizado, né? Então, de uma forma geral, esses últimos anos todos nos Estados Unidos, né, dos 2 governos anteriores, né, ao Obama, foram marcados por um investimento maior ou talvez de alguma forma, fazer com que esses projetos de abstinência tentassem ser implantados em várias escolas americanas, eu acho que com resultados que deixam muito a desejar, né? Então, quando a gente fala em prevenção, eu acho que a gente tem uma arma, né? um rol de possibilidades, de oportunidades, né? Acho que muito mais ricos, né? Do que quando a gente fala em abstinência e ponto final, né? A abstinência funciona? Talvez funcione para quem acredite em abstinência, né? Então, assim, num grupo de jovens, a gente tem feito algumas pesquisas de comportamento com grupos grandes de jovens e em que a gente pergunta, a abstinência é importante para vocês? Né? Então, para um grupo de 10%, 15%, 20% de jovens, por questões religiosas ou por questões pessoais, a abstinência ou o adiamento da primeira vez é uma questão importante, né? Então, para esses jovens, eu acho que talvez funcione esse tipo de abordagem, mas para a maior parte deles, pelo que a gente tem visto, esse discurso afasta, né? Porque você não tem a possibilidade de trocar, você não tem a possibilidade de mostrar o que você gosta, o que você é, como você pode se proteger ou não. Então, eu acho que em termos de saúde pública, quando a gente fala em prevenção, acho que a gente tem uma arma muito mais poderosa do que investir em abstinência e ponto. Fabiana. Sensação. Só para emendar, na verdade, recentemente a UNAIDS, o órgão das Nações Unidas para o combate à AIDS, disse que é um grupo de estratégias que faz efeito, quer dizer, não é só abstinência, é abstinência, camisinha, quer dizer, fica bem claro que não tem uma bala mágica para a prevenção da AIDS, quer dizer, tem que ser haver um conjunto de estratégias. Eu, na verdade, queria saber a sua opinião. Atualmente, o governo brasileiro ele tem discutido uma série de restrições
em relação à propaganda de diferentes indústrias, propaganda de indústrias para o jovem. Então, o INCA recentemente disse que quer banir os cigarros flavorizados com sabor, esses cigarros com sabor de menta, né, que são um atrativo para o jovem. O governo debate aí há anos uma restrição para a propaganda de cerveja, que no Brasil é totalmente liberado. E a comida pouco saudável, né, a comida gordurosa também, está aí o debate com a indústria alimentícia. Por outro lado, acham que isso pode restringir o direito à informação do jovem, né, que isso é um ataque à liberdade de expressão. Qual que é a tua opinião? Você é a favor dessas restrições todas em debate? Ou você acha que isso pode... Essa pergunta é boa, né? Eu acho que, de fato, a gente não tem a propaganda de cigarro, por exemplo, na televisão brasileira, né? E o cigarro também foi banido, né, dos eventos esportivos e culturais já há bastante tempo, né? Então, acho que foi a primeira experiência que a gente teve nesse sentido, né, de que um produto, né, que é nocivo à saúde, né, teve uma restrição mais severa do ponto de vista de publicidade, de propaganda, e com isso... Mas eles têm outras formas de marketing, né? Nas festas, raves, algumas questões disfarçadas, tem né? disfarces, alguns brindes disfarçados. E tem formas de chegar lá. Mas... quando a gente vai ver, por exemplo, a questão do tabagismo na população brasileira, ele vem caindo, né, nas últimas décadas, né? E um estudo que foi recentemente, ou está sendo divulgado pelo Ministério da Saúde, mostra que a gente tem em torno de 15% da população de fumantes no país. A gente já teve 25%, 30%, né, há 10 anos atrás, por exemplo, né? Quer dizer, a restrição da propaganda talvez seja uma das armas, né, para a gente conseguir reduzir isso, né? Em relação à questão, por exemplo, das bebidas alcoólicas, né? Alguns anos atrás eu participei de uma reunião aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, né? Em que a gente recebeu pessoas do mundo todo que lidavam com essa questão de prevenção e tal. E o representante ali da Organização Mundial de Saúde estava chocado, impressionado com a quantidade de propaganda que tinha de cerveja na televisão brasileira, sem nenhuma forma de restrição, né? Sem nenhuma restrição, sem nenhum controle. E de fato, assim, o que a gente tem de lei hoje, né, possibilita que as cervejas ou as bebidas com menor teor alcoólico estejam expostas na televisão ou sejam vistas pelas crianças ou pelos adolescentes a qualquer hora do dia, né? E trabalhos, estudos mostram que, assim, de alguma forma isso também pode influenciar o comportamento do jovem para que ele tenha mais vontade de beber ou para que ele beba mais cedo, né? Então, de alguma forma, eu acho que a bebida, eu acho que a gente precisaria pensar um pouco mais nessa história da restrição de propaganda de bebida, mesmo. pelo menos de horário, né? Quer dizer, que as bebidas de menor teor alcoólico tivessem uma restrição similar às bebidas de maior teor alcoólico, né? Em horário de exposição para as crianças e adolescentes. E para a questão de alimentos que você pergunta, enfim, outros produtos, eu acho que, assim, há um exagero, né? De fato, também algumas indústrias começam a se conscientizar, alguns anunciantes começam a se conscientizar, quem trabalha com publicidade, né? E as próprias regulações de quem trabalha com publicidade tenta aí se organizar. Eu acho que talvez a gente veja nos próximos anos também algumas restrições, né? Eu, pessoalmente, acho que a gente tem demais, né? Tem propaganda demais. Acho que a gente devia ter uma restrição mais severa em relação ao álcool, sem dúvida nenhuma, e em relação aos alimentos calóricos, os alimentos gordurosos, os alimentos com muito sódio, salgadinhos, enfim. Acho que também seria importante de pensar nisso, né? Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Nós fazemos aqui o intervalo com o nosso convidado de hoje, né, nessa entrevista, falando sobre vários temas, inclusive sobre sexualidade, com o nosso convidado de hoje, que é o médico psiquiatra Jairo Bauer. Nós voltamos em instantes. Nós voltamos aqui no Roda Viva, que hoje entrevista o médico psiquiatra Jairo Bauer, estudioso da sexualidade humana, que ele também se tornou especialista em temas relacionados com a juventude de uma forma geral. Jairo, eu soube que na Anvisa, o laboratório está pedindo um registro de um medicamento para ejaculação precoce. Ejaculação precoce é doença? Pois é. Você sabe que há esse pedido? Não entendi. Você sabe que há um pedido lá. Estão registrando o pedido. O laboratório europeu, inclusive, esse produto é registrado na Europa, no FDA ainda não, mas no Brasil eles estão pedindo e tal. Então, a minha pergunta é, ejaculação precoce é doença? Pois é.
Hoje, quando a gente pensa em ejaculação precoce, quando você conversa com um adolescente, né, que está em começo de vida sexual, a gente tem índices altíssimos de ejaculação precoce, né? Metade dos meninos vão contar para a gente que tem, né, algum nível de ejaculação precoce nas primeiras experiências sexuais. Com o tempo, com prática, com essas questões todas, esse tempo para ejaculação vai aumentando, né? E os meninos conseguem controlar melhor, né, essa ansiedade e, enfim, conseguem controlar a sua ejaculação precoce, né? Uma parte, né, uma porcentagem dos homens, né, vão ter dificuldade. Homens, nós estamos falando de jovens, maduros e... homens em geral. Homens em geral, né? Adolescentes mais frequentes e adultos, jovens e jovens, e, enfim, também alguns têm ejaculação precoce que não se resolve, né? Com prática, com experiência, com intimidade e, de fato, isso se torna um problema, né? Uma questão que incomoda, né? Uma disfunção sexual, a gente chama isso de uma disfunção sexual. Mas é uma doença ou não é uma doença? Pois a partir do momento que ela atrapalha a vida da pessoa, né, a gente tem casos graves de ejaculação precoce que o garoto, o homem, ejaculam antes mesmo de tirar a roupa, ou antes mesmo de fazer a penetração, ou mal iniciou a penetração ou já está ejaculando. Isso, né, de alguma forma, tem um impacto, né, na saúde emocional e na saúde dele como um todo, né? Então, pode ser encarado assim como uma disfunção, um distúrbio, uma doença, né? Então, para esses casos mais graves, né, hoje, os médicos, né, como não tem um medicamento específico, né, você tem uma série de processos, terapia, psicoterapia, técnicas comportamentais, enfim, uma série de possibilidades para tratar ou tentar tratar a ejaculação precoce. E existe até medicamento, né? Então, hoje, os médicos usam alguns antidepressivos que têm um perfil, que tem um efeito colateral, que é o retardo da ejaculação, para tentar melhorar esse tempo até a ejaculação. E houve o desenvolvimento dessa molécula nova, dessa substância nova, que não foi aprovada pela FDA, está tentando ser aprovado nos Estados Unidos, até onde eu sei não foi aprovada. Na Europa, acho que alguns países talvez... A Europa aprovou e está se tentando também no Brasil, né? Um medicamento específico, né, para os casos mais graves, né, eu acho que poderia ser benéfico, né, desde que a gente tenha um perfil de segurança desse remédio, né, que ele não cause efeitos colaterais piores do que o seu resultado e que ele tenha um perfil de segurança bom. Mas a gente precisa tomar cuidado, né, que todo remédio que é lançado com algum apelo sexual, né, de comportamento, desempenho sexual, rapidamente, né, ele deixa de ser usado só para aquilo, para, né, ter um uso muito mais ampliado. Recreativo, né? Recreativo, né? Então vamos ver, por exemplo, os remédios para... Deixa de ser curativo e passa a ser recreativo. Exatamente. A gente vê os remédios que tratam, por exemplo, a disfunção erétil, né? Que, de fato, tem um peso importante para quem tem problema de disfunção, né? Dificuldade de ereção, e que são tomados, usados por muitos adolescentes, muitos jovens que querem prolongar a sua ereção, impressionar mais a parceira, quer dizer, rapidamente misturado muitas vezes com outras substâncias, outras drogas. Então você deixa de ter o uso, né, indicado para o uso recreativo. Então é um perigo que a gente corre com qualquer medicamento que tenha um impacto na vida sexual. Laís, o que dizem os telespectadores? Bom, na enquete que nós propusemos pela internet, a pergunta mais votada foi a seguinte: qual o papel dos pais na educação dos filhos? Eles devem tomar a iniciativa na hora de conversar sobre sexo ou esperar que os filhos os procurem primeiro? Eu não sei. Eu gosto de uma história que é a política da porta aberta, sabe? Assim, eu não abro a porta do quarto do meu filho para falar, e aí, vamos conversar sobre sexo? Né? Mas eu deixo claro que a porta está aberta para que, se ele tiver dúvida, se ele tiver vontade, se ele tiver necessidade, ele venha falar comigo. Eu acho que a gente erra quando a gente começa a falar de sexualidade só na adolescência. Né? Eu acho que as crianças têm dúvidas, as crianças têm perguntas, e se a gente conseguir responder essas perguntas para as crianças de uma forma que elas possam entender, enterrar a cegonha de vez, chega de cegonha, né? Contar para eles, de fato, o que acontece, como acontece, de uma forma, né, que eles possam entender, que eles possam perceber. Eu acho que a gente já vai treinando esse jovem de alguma forma, ou para que, eventualmente, na adolescência, se ele precisar, ele venha tirar uma dúvida. Agora, quando a gente pergunta para os jovens, vocês conversam com seus pais em casa sobre sexo? É uma minoria, né? Nas nossas pesquisas, 20%, 30% topam falar com os pais em casa sobre sexo. E, normalmente, eles dividem ali essa responsabilidade com os pais. Ou seja, eu não quero falar com eles sobre sexo, né? Quer dizer, eu me sinto constrangido, eu me sinto inibido. Então, acho que, nesse sentido, não tem que forçar, né? Tem que mostrar que ali existe a possibilidade, existe o canal de comunicação. É um canal importante, né? Mas que acho que a gente não tem que forçar a barra, não, né? Acho que tem que deixar eles virem perguntar para a gente, né? O que eu tenho percebido, Jairo, não sei se você tem lidado com essa mesma situação, é que
embora a gente saiba hoje, né, que ser informado não significa incentivar o jovem a fazer sexo, ainda existe uma resistência muito grande do adulto em conversar sobre sexo. Quer dizer, muitos pais acreditam que conversar com os filhos sobre sexo é incentivá-lo para uma vida sexual que eles acham que ele ainda não está pronto. A mesma coisa também eu observo com queixa de jovens em relação ao profissional de saúde. Tanta campanha, tudo que é feito, e quando ele chega no posto de saúde para buscar um preservativo, aquele atendente de enfermagem ou aquela figura que está ali distribuindo o preservativo se sente cúmplice de um relacionamento sexual que ele não concorda. Então, todo um trabalho que é feito vai por água abaixo por essa postura do adulto de achar que está sendo cúmplice com a vida sexual daquele adolescente que ele condena. Então, eu não sei se você tem passado por essa mesma situação e visto a colocação dos pais em relação ao que é falar sobre sexo, né, com seus filhos. Eu queria que você colocasse um pouquinho isso. É uma questão interessante, né? Porque eu acho que a gente percebe gerações diferentes de pais, né? Eu acho que, assim, de uma forma geral, a geração de pais que hoje tem em torno de 40 anos, 40 e poucos anos, e que, né, começa a ter filhos que estão entrando na adolescência, que estão na adolescência, eu sinto que esse é um pai mais permeável à possibilidade do diálogo e da conversa, né? É um pai que já foi exposto a essas questões, é um pai que ele mesmo, né, passou por uma fase de vivência da sua sexualidade na adolescência, em um outro momento, em outro contexto. Então, eu acho que é um pai que potencialmente é mais permeável a esse tipo de discussão. Mas não dá para generalizar. A gente tem, de fato, pais que são muito conservadores, que ficam envergonhados com essa discussão, que acham que incentivam, né, ou estão autorizando, de alguma forma, a vida sexual dos seus filhos de uma forma mais precoce. Eu vejo muito, por exemplo, estimular assim, você, usa camisinha, mas na hora que o filho, a filha, principalmente a filha, né, vai sentar para conversar sobre vida sexual, os pais não querem saber dessa conversa, né? Eles fogem dessa conversa. Então, a sensação que eu tenho é a mesma quando o nosso filho está na escola e está indo mal na escola. Ou a gente fica, vai estudar. Então, compre camisinha ou use camisinha. É como se assim, lavei minhas mãos, eu já fiz o que eu tinha que fazer em relação à prevenção do meu filho. E, na verdade, o que a gente observa é que esses jovens têm tido aí momentos embora com toda essa informação que circula, muitas vezes ele não sabe aplicar aquela informação à vivência que ele está tendo. E ele procura um adulto para conversar, né, ter uma troca, e esse adulto, em vez de olhar para ele, para o sentimento dele, está ali preocupado em passar apenas os seus valores e manter, né, aquilo que ele tem de expectativa. E acho que talvez os pais ficassem um pouquinho menos... tivesse um pouquinho menos de ansiedade em passar a sua expectativa e um pouquinho mais de olhar para o seu filho, né? Talvez essa conversa pudesse sair, não para se falar de sexo explícito, mas para se falar de sentimento, né? De dúvidas, de inseguranças com a vida. As escolas reclamam que elas estão muito abandonadas quando você passa nas escolas. Os professores falam, delegam tudo para a gente, né? Além dos conteúdos formais, delegam para a gente discutir drogas, sexo, tudo, né? Os pais saem dessa discussão e sobra para a gente aqui, né? Então, a escola se sente muito abandonada e, nesse sentido, eu acho que, assim, o que você fala é verdadeiro, né? Assim, talvez fazer com que o pai se apodere mais dessa discussão e não é só camisinha, né? Quer dizer, tem muito mais além disso. Claro, o Brasil é um país muito diverso, é um país com diferenças de classe brutais, um país muito grande, com subculturas regionais muito fortes. Faz sentido falar em um jovem brasileiro? A conversa me parece, muitas vezes a gente tem no foco a classe média educada, a classe média, enfim, urbana. Faz sentido falar num jovem brasileiro, se você pensa nas regionalidades e nas diferenças de classe brutais, o comportamento é o mesmo, as ansiedades são parecidas, os problemas são iguais? Ivan, o que a gente tem visto das pesquisas que a gente tem lido e que tem feito, tem aplicado nos jovens, é que o comportamento do jovem nos grandes centros urbanos, né, nas cidades maiores, ele é muito parecido independente da região do país que você está, né? Então, quando a gente compara o sul, mesmo com o norte ou o nordeste, assim, às vezes você percebe algumas diferenças, né? Mas nada que seja muito impactante, nada que chame muita diferença. De uma forma geral, nos grandes centros urbanos, eu acho que o comportamento sexual é bem parecido, né?
Talvez não, com certeza, quando a gente compara grupos socioeconomicamente mais favorecidos e menos favorecidos, você começa a perceber algumas nuances mais claras, né? Então, o que a gente vê, por exemplo, a precocidade tende a ser maior nos grupos, nas populações menos favorecidas, taxas de gestação também um pouco maiores, índices de não uso de preservativo também um pouco maiores, nos grupos menos favorecidos do ponto de vista socioeconômico. Talvez por um afastamento maior da escola, talvez por uma dificuldade, pelas próprias dificuldades econômicas e sociais, muitas vezes ligadas essas questões às estruturas familiares mais precárias, né? Então isso a gente percebe muito, né? Mas, de uma forma geral, quando a gente contextualiza grandes centros urbanos, né, ou, enfim, cidades maiores, o comportamento é muito parecido. Se você vai para o interior, né, para cidades menores, uma população mais rural, eu acho que a gente encontra diferenças importantes, né? Mas, quando a gente fala, óbvio, não dá para generalizar, existem, né, vários jovens, mas quando a gente pensa no jovem do centro urbano, eu acho que a gente consegue um comportamento bem parecido, a gente vê um comportamento muito parecido. Jairo, a excelência do seu trabalho, eu acho que está em conseguir falar com o jovem diretamente. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tenta fazer em capricho. E eu acho que a grande dificuldade quando você fala de pais e de educadores é exatamente falar essa linguagem do jovem. Eu sei que tem um hospital aqui em São Paulo que está fazendo uma pesquisa para orientar os funcionários que trabalham com o jovem na orientação sexual, para ajudá-los a conseguir falar com o jovem e serem entendidos. O que você acha que é falar com o jovem, a linguagem do jovem? É usar o jargão, a gíria? O que é que a gente precisa para ser entendido pelo jovem, para despertar o interesse dele? Eu acho que o risco de usar o jargão, a gíria, é você soar falso, né? O que esse coroa está falando comigo, né? Que esse cara que não tem nada a ver comigo está querendo falar comigo e fingindo que sou eu ou imitando o meu jeito de falar. Então, eu acho que a gente tem que respeitar a gíria e o jargão dele, mas não usar isso, né? Eu acho que a grande questão é você enxergar no jovem um protagonista, né, real, concreto da vida dele mesmo, né? Quer dizer, é o cara que vai tomar a decisão. E acho que ele tem que ser respeitado e entendido como o cara que vai tomar a decisão, né? Então, a gente fala que ele é mais precoce, a gente viu que ele fica mais cedo, né, sozinho em casa, que ele vai tomar suas decisões de uma forma hoje mais precoce mesmo, não necessariamente com muita maturidade para tomar essa decisão, mas é ele que vai tomar essa decisão, ele que vai, em última instância, né, ele que vai resolver se ele vai usar ou não a camisinha no momento que ele está lá, é ele que vai resolver ou não se ele vai encher a cara com os amigos ou não, quer dizer, é ele, né? Quem vai tomar essa atitude é ele. Eu acho que a gente tem que entender, eu acho que ele acredita mais na gente quando ele percebe que a gente está entendendo ele como o cara que é ele que vai tomar, é o protagonista, né? É o cara que vai tomar conta da sua vida. Se a gente respeita isso, né, e tenta municiá-lo de informações, eu acho que a gente, enxergando o papel da gente, obviamente, acho que a gente consegue ter um sucesso maior do que se a gente tentar proteger ou assumir uma coisa, um caráter, uma coisa que a gente não é, né? Quer dizer, a gente não é jovem, né? Quer dizer, a gente tem que falar com ele, mas a gente está distante dele. Né? Charles, o Ivan falou em diversas classes sociais, me lembrei aqui de um assunto importante, o seguinte, em que classe social está a prostituição infantil, ou a prostituição de adolescentes? Isso é um problema da miséria ou é um problema que já foi levantado aqui de uma sexualidade precoce? Ou é uma junção dos dois? Onde é que fica a questão da prostituição infantil? Pois é, eu acho que a miséria, as estruturas familiares muito frágeis, eu acho que a falta de perspectiva, a falta de projeto de vida, acho que tudo isso pode contribuir para a questão da prostituição infantil, além de todos os fatores sociais, econômicos que a gente está vendo. E do outro lado, a pedofilia, obviamente. Né? Quer dizer, você tem a oferta e você tem a procura, né? Eu acho que isso é uma coisa que é claro, né? Mas eu acho que também tem uma questão de consumo que a gente vê muito, né? O jovem que não é necessariamente um jovem que não tem dinheiro, não é um jovem que tem uma estrutura familiar absolutamente fragilizada, mas é um jovem que tem uma questão de consumo que é muito importante para ele. Assim. Ele quer ter aquele tênis de uma forma mais fácil, ele quer ter aquela roupa de uma forma mais fácil, ele quer ganhar dinheiro mais rápido do que ficar trabalhando das 8 às 8 numa loja ou num restaurante ou num bar, né? E ele acha quem pague isso ou quem possibilite isso, né? Quer dizer, então eu acho que a questão do consumo também tem isso principalmente em jovens de classe média, eu acho que tem um papel também importante na questão da prostituição infantil, da adolescência, eu acho que não é só a questão da miséria, né?
é psiquiatra, não sei se você poderia comentar um pouquinho em relação à pedofilia. Já não é hora de começar a se discutir o que fazer além de prisão com esses pedófilos? Quer dizer, eu digo o seguinte, esses indivíduos eles podem passar tempo na cadeia ou podem nunca ser punidos, mas eles estarão sempre com essa condição, não é exatamente uma doença, né? Então, é uma coisa que pouco se discute, quer dizer, um psiquiatra aqui em São Paulo que tentou discutir isso, um tratamento para pedófilos, que era uma injeção, né, que dificultava as ereções, ele foi massacrado. É uma castração química? Uma castração química. Tá. Ele foi massacrado, mas é algo que se faz, estudos e trabalhos lá fora tem acontecido, mas ele foi massacrado pelos juristas, enfim. Essas pessoas vão para as prisões, ou às vezes não vão, enfim, ou saem, vão é uma condição para o resto da vida, né, Jair? Não sei se você poderia comentar um pouco o que você acha que, em termos de saúde pública, deve ser feito em relação ao agressor, né? A esse agressor que vai estar sempre aí com essa... Alguns anos atrás, a gente participou de um congresso de sexualidade no Rio de Janeiro e, nessa ocasião, um especialista, o John Money, que trabalhava com arcabouço teórico, que ele chama de Love Maps, né? Ele falava da importância da gente tratar esses pedófilos, né? Quer dizer, por algum motivo, eles têm alguns imprints, né, na sua cabeça, no seu cérebro, no seu funcionamento psíquico, quando eles são muito jovens, isso fica lá presente, né? E isso se estrutura depois num comportamento, né, como a pedofilia ou, enfim, como alguns outros distúrbios, enfim, sexuais que aparecem. E o John Money falava da importância de se tratar essas pessoas. E lá nos Estados Unidos, né, isso que eles chamam dos sexual offenders, né, os ofensores sexuais, quando é diagnosticado que eles têm esse tipo de distúrbio, eles são encaminhados, né, para uma instituição especializada, eles ficam presos, eles ficam privados de liberdade, mas recebem tratamento também, né, até para que eles possam, né, ser reintegrados à sociedade, né, e na tentativa de tratar, né, ou de melhorar, ou de minorar essa condição deles, né. Então, nesse sentido, a castração química, o John Money na época usava, enfim, no centro que ele trabalhava, como uma possibilidade, né, o cara... o próprio, eu lembro de alguns casos que ele contava, o pedófilo tinha o telefone do psiquiatra, da referência de saúde dele, ele ligava e falava assim, estou aqui na rua, não estou me controlando, estou circulando o parque, porque tem um monte de criança. Então, assim, era chamado uma ambulância, levava ele para o hospital. Uma redução de danos, né? Você fala assim, ele aprender a conviver com isso, você nunca vai poder conviver com crianças, você não pode trabalhar por exemplo, com crianças. Isso, exatamente, né? Ou o tratamento mesmo oferecido, né? Alguns tratamentos mais agressivos, tá? Mas que talvez tenham um peso, né, nessa condição dele, né? Jairo, vamos fazer mais um intervalo? Ok. Nós fazemos mais um intervalo aqui. Lembrando que a memória do Roda Viva está à sua disposição aqui na internet, no nosso site. É só você entrar aqui no tvcultura.com.br/Roda Viva. Você pode, então, pesquisar e pode ver todo o conteúdo do nosso arquivo. E também mandar aqui seus e-mails com críticas, sugestões, como você faz, inclusive, ao longo de todo o nosso programa. A gente volta com o Jairo Bauer daqui a pouco. Até já. O nosso entrevistado hoje aqui no Roda Viva é o médico psiquiatra Jairo Bauer. Jairo, tem uma palavra que os pais ficam arrepiados, preocupados. O que é uma rave? Rave. Né? Os pais ficam assim assustadíssimos. Rave, imagina droga, 24 a 48 horas de festa, etc, etc. O que é exatamente uma rave? O que leva o jovem a participar de uma rave? Rave é uma grande festa. Aliás, né? vamos você definir para mim, que eu sou de outra geração. Já disseram aqui que há 40 anos falava de sexo de um jeito e agora fala de outro, diz aqui o pessoal da internet. A rave é uma grande festa, né? Uma festa que dura muitas horas, normalmente, às vezes, finais de semana todos, né? Ela acontece normalmente em espaços abertos, afastados das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. A música, normalmente música eletrônica, os jovens vão dançar, vão acampar, vão conviver, vão namorar, enfim, é um espaço, né, em que eles vão se divertir e passar um bom tempo. Com drogas ou sem drogas? Muitos com, muitos sem.
né? Quer dizer, as chamadas drogas sintéticas, né? As drogas produzidas em laboratório para que se consiga um determinado objetivo, um determinado fim, elas ganham, né, espaço e oportunidade de venda, de consumo com as grandes festas, mas a rave não tem que estar necessariamente associada à droga sintética, e nem todo mundo que vai para a rave usa a droga, né? Da mesma forma que tem muita gente que não vai para a rave e usa as drogas sintéticas, né? Enfim, mas todo mundo fica muito preocupado, né? E quando o filho ou a filha disser para o pai, estou indo para uma rave, o que o pai ou a mãe faz numa situação dessa? Pois é. Se é que dá para fazer alguma coisa. Eu acho que dá. Eu acho que, assim, esse canal aberto de discussão, de informação, de diálogo que a gente falou em relação à questão da sexualidade, eu acho que é um canal que também tem que funcionar em relação à questão das substâncias, né? Hoje, a gente sabe que, assim, as substâncias, de uma forma geral, elas têm uma capilaridade muito grande. Elas estão muito próximas ao jovem em qualquer lugar, né? Na rua dele, no condomínio dele, na escola, no clube, é tudo muito próximo, né? Então, de fato, assim, é bem possível que ele seja exposto a algum tipo de substância, né, na adolescência ou no início, né, ali da sua vida adulta, né? E aí, né, ele vai consumir ou não? Ele vai entrar em contato com essa substância ou não? Né? Quem vai definir isso, em última instância, a gente falou aquilo, né, é o jovem autônomo, é o jovem protagonista, ele que vai tomar a decisão dele. Então, eu acho que se a gente teve a oportunidade... Mas uma hora dessa, educação influencia? O que influencia a tomada da decisão? Eu acho que essa questão, exatamente, se a gente conseguiu, né, durante esses anos todos, estabelecer um canal de comunicação, um canal de diálogo, né, e fazer com que essas questões de droga também, né, estejam permeando aí a discussão entre pais e filhos, eu acho que a gente tem uma possibilidade maior do jovem pensar mais antes de consumir ou de usar, ou se eventualmente usar, né, ficar mais atento para a questão do abuso. Né? A experiência pode até acontecer, mas a chance de você caminhar para um abuso ou para a dependência talvez seja um pouco menor. Mas o que você ouve mais deles? O que eles dizem? Por que eles usam camisinha? Por que eles evitam? O que eles falam? O que convence o jovem? O que ajuda a convencer o jovem? Por exemplo, os que te dizem que usam camisinha, eles usam por quê? Os que dizem que sabem controlar as doses de álcool, os que têm um comportamento que dá para levar, que eles transitam nessas raves sem parar no hospital, numa ambulância ou, enfim, coisas piores. Né? O que convenceu eles a tomar essa decisão? Eu acho que é um pouco assim, a questão de eu tenho informação, mais do que eu tenho informação, eu quero me cuidar, eu preciso me cuidar, eu acho importante me cuidar. É um senso, talvez, de um pouco mais de cuidado e responsabilidade com ele mesmo e com a saúde dele. Né? Autoestima. É uma questão de autoestima, muitas vezes uma questão de projeto de vida. Não que quem usa uma droga sintética não tenha um projeto de vida, ou que eventualmente usa algum tipo de substância não tenha um projeto de vida. Né? Mas eu acho que fica talvez mais fácil olhar, Fabiane, quem acaba tendo um consumo excessivo ou quem acaba entrando num... Você já foi em alguma rave ou não? Já fui em algumas raves, sim. Já fui, sim. Você aguentou aquele som 24 horas? Pra gente é um pouco mais complicado, né? Mas eu já fui em rave, sim, enfim, obviamente eu não aguento muito, né? Vou embora rápido, mas, enfim... E aí você vê de tudo, né? E aí, só voltando à pergunta da Fabiane, quando que a gente percebe, assim, quem são esses jovens que acabam fazendo mais sexo sem proteção, se cuidando menos, usando mais substância, ou quando usam substância, abusam, exageram, né? Muitas vezes é o jovem que está muito tímido, tá muito tímido, é o jovem que está muito ansioso, é o jovem que está com alguma questão, está mais vulnerável do ponto de vista emocional, é o jovem que tem uma estrutura familiar, muitas vezes, muito mal resolvida, se dá muito mal com os pais, ou não tem uma presença materna ou materna muito próxima. Como é que fica a expectativa dos pais em relação a esses filhos? Você acha que isso ajuda nessa tomada de consciência dele, nesse autocontrole diante das situações? Eu acho que sim. Acho que o pai que conseguiu estabelecer, né, ou tentou estabelecer, mostrou uma preocupação concreta, real, próxima do filho, eu acho que, de alguma forma, faz com que esse jovem seja mais resistente ou resiliente, ou pense mais antes de tomar uma atitude, né? Nesse sentido, eu acho que, de novo, né, a questão de estabelecer o canal de comunicação, de você ajudar, né, a questão do filtro, né, você ajudar o jovem a elaborar os seus filtros, né, já que a tomada de decisão é dele, já que a autonomia é dele, já que o protagonismo isso é dele. Isso aí, por exemplo, o limite é uma questão extremamente importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje a gente percebe que existe assim,
como é que diz? Quase que o limite caiu num esquecimento. É quase uma aberração para um pai você dizer que ele tem que colocar limite nos filhos, como se isso fosse uma coisa ruim para os filhos, não é? E os filhos pedem esse limite o tempo inteiro, né? Às vezes de forma concreta ou não, mas enfim, esse limite é fundamental, né? É importante que eu saiba até onde eu posso ir, como eu posso ir, de fato, qual é o limite? Esses pais que colocam limite, eles são pais desses filhos que ela colocou nos comportamentos, ou seja, esses meninos que se comportam de uma forma mais adequada a uma perspectiva melhor de vida, são filhos de pais que colocam limites, que mostram suas expectativas em relação a eles? Eu acho que sim, eu acho o limite importante, não um limite estanque, né? Não um limite inegociável, né? Eu acho que limites podem ser negociados à medida que você sente que o teu filho ou a tua filha tem maturidade, tem capacidade de lidar com eles, mas o limite é fundamental ele estar presente, né? O que a gente vê muito é o pai culpado, né? Eu não posso ficar com meu filho o tempo inteiro, raramente eu estou junto, então quando eu estou junto eu deixo ele fazer o que ele quer, dou presente, compro o que ele precisa, o que ele pede e... Já te perguntar uma outra coisa, a respeito dos pais, da presença dos pais, mas tem um outro grande interlocutor dos adolescentes e dos jovens, que é a internet. É um espaço no qual eles passam horas por dia e um espaço sobre o qual os pais não têm controle, têm muito pouco controle. Né? As pessoas, eu estava conversando com o pessoal do site, não é só que os pais não sabem trocar o DVD, não sabem programar o DVD, né? Eles também não sabem lidar com a internet. Tem uma cultura de tecnologia digital que afasta as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho da influência da internet na vida desses jovens, porque temas como pedofilia, quase tudo que a gente pode pensar, propaganda de drogas, negociação de drogas, construção de identidade, sexualidade, exposição da própria imagem, são coisas todas que vêm pela internet. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que a internet está moldando um comportamento jovem muito diferente do que a gente via nas gerações anteriores, e acho que cada vez mais a gente vai ter que entender, estudar e tentar perceber o impacto que ela está tendo nesse comportamento do jovem. Nas pesquisas que a gente tem feito de comportamento jovem, a gente pergunta para eles o peso da internet na vida deles, né? E é grandíssimo, né? Independente da classe social, uma vez que ele tem acesso à internet, né, a internet passa a exercer e ter um papel muito importante na vida deles. Eles muitas vezes preferem a internet aos outros veículos de comunicação, preferem ler na internet do que no jornal, na revista, preferem ver na internet do que ver na televisão. Quer dizer, eles têm uma ligação, essa possibilidade de eu vou onde eu quero, eu interajo, aqui eu exerço o meu protagonismo talvez de uma maneira mais clara. Isso faz com que a internet seja um veículo muito mais próximo do desejo, da vontade do adolescente do que outros veículos, né? Você acha que a internet, de uma certa forma, ela substituiu, entre aspas, né, a experiência numa casa de prostituição para o jovem masculino, uma vez que eles hoje não têm mais tanto acesso à experiência com uma mulher que não faz parte do seu meio social? Eu acho que tem uma questão da internet. A gente pergunta na pesquisa, por exemplo, você já ficou, nas pesquisas que a gente faz, você já ficou com alguém que você conheceu pela internet? E a gente tem que 25% dos jovens já ficaram pelo menos uma vez na vida com alguém que conheceram pela internet. Quer dizer, ou então numa sala de bate-papo, viu alguém que nunca tinha pensado na vida e foi marcar lá um encontro e ficou com essa pessoa, né? Ou através das redes sociais, né? Indicação de um amigo, de uma amiga, Orkut, Facebook, Twitter, enfim, né? Encontra alguém, vai atrás dessa pessoa e fica com essa pessoa, né? 10, 12% dos jovens já fizeram sexo com alguém que conheceram pela internet. A gente está falando de jovens de 13, 14 até 17, 18 anos de idade, né? Os jovens de 40 parece que estão fazendo muito. Também. Então, eu acho que sim, acho que a internet tem um papel em diversas áreas da vida deles. Na sexualidade, isso está muito presente e isso vai ficar... acho que cada vez a gente vai ter que prestar mais atenção nisso. Até para isso que você está falando, Maria Helena, eu acho que é muito fácil para o jovem. Antigamente, ele queria comprar, né, uma revista mulheres nuas, tal, tinha um trabalho de ir na banca, se expor, tal. Hoje entra na internet, tem milhares de sites, né, filmes para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é forma. Quer dizer, e se você não consegue trabalhar com ele, aonde ele vai, como ele vai, o que ele vai fazer com isso, né? Ele não sai da internet, fica o dia inteiro lá vendo isso, né? Então eu acho Jairo, que... você falou dessas pessoas que elas conhecem, ficaram com uma pessoa que conheceram na internet ou transaram com uma pessoa que conheceram na internet, mas o que eu tenho visto entre as minhas leitoras hoje
é que o namoro, ele acontece só na internet. Então, você fala assim, você namora? Pô, namora. Quanto tempo? 3, 4 meses. Pô, e aí, como é que é? Ele é legal e tal. Você já se encontra, onde é que vocês se encontram? Ah, no MSN. Será que está se desenhando aí uma nova forma de relacionamento que a gente ainda não entende, né? Eu vi que no seu livro aqui, no Primeira Vez, você fala, não, você tem que levar isso para a vida real, tentar conhecer o cara e tal. Mas a gente tem visto que não, que elas levam durante 1 ano, 5 meses, 6 meses, uma coisa que eles realmente consideram como namoro, sem nunca ter tido um contato físico. Você acha isso possível? Isso É engraçado, a gente vê mesmo, né? Eles se conhecem, né, num site de alguém, né? Às vezes moram em outra cidade e ficam lá trocando correspondência e tal. Até do ponto de vista lúdico, é interessante, né? Assim, se você pensar nisso, assim, eu vou namorando na internet, conhecendo e tal, mas o risco disso é essa questão substituir a questão da realidade, né? A questão da possibilidade concreta de encontrar alguém, né? Não que a internet não possa possibilitar o encontro de casais. Eu tenho vários amigos que se conheceram pela internet, namoraram, casaram, assim, às vezes de até outros países e estão morando juntos e tal. Não que isso não possa acontecer, né? Eu acho que relações nos tempos modernos, né, tem que pensar na possibilidade, a gente tem que pensar na possibilidade da internet. Mas eu acho que o grande risco é ficar nisso, né? Não sair do lúdico, né? É só ficar nisso. Brinca. Começa a achar que esse é a relação definitiva. Modelo real, né? Começa a ter ciúme de, né? Ele não entrou, né? A gente marca bate-papo todo dia às 6 da tarde. Não entrou, né? Aí você fica com ciúmes de uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, né? Então, que namoro é esse, né? É uma questão importante a gente pensar, né? Para onde está indo? Uma outra pergunta apontada aqui na nossa enquete é a seguinte: o que é que mudou na sexualidade de hoje comparado a 40 anos atrás? O sexo deixou de ser tão especial, de ser tão idealizado, pelo menos o físico, né? Que já pela internet tem? Eu acho que eles experimentam mais e eu acho que eles variam mais do que as gerações anteriores, né? Então, começa-se a vida sexual mais cedo, há uma experiência maior, né, até a tua relação definitiva, e eu acho que muitas vezes você conhece, tem a possibilidade de conhecer, né, parceiros ou parceiras diferentes ao longo dessa tua experiência sexual, né. Isso banalizou totalmente e a sexualidade perdeu aquela questão, né, especial, né, de estar ligado ao sentimento, ao afeto. Eu acho que para muita gente não, né. Para alguns ou em algumas fases, talvez sim, né. Talvez o adolescente que está louco para fazer tudo o mais rápido possível, né? A internet facilita, ele encontra, ele faz, talvez haja uma certa banalização, né? Mas, né, vai nas festas, fazem os concursos de ficadas, né? Quem fica mais, quem fica com mais gente naquela noite, enfim, talvez isso apoie talvez uma banalização, uma perda desse sentido especial da afetividade, do emocional. Talvez isso seja uma fase, né? Talvez ele precise passar por isso para, né, brincar para poder, né, amadurecer o comportamento dele. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é um hedonista, isso? É aquela busca, porque os pais muitas vezes também falam para os filhos, né? Você só gosta de fazer aquilo que te traz prazer. Na hora que tem outras coisas, você não fala. O que é? Essa sociedade leva a esse hedonismo, essa busca desenfreada do prazer. Porque, inclusive, você citou drogas, etc., que são uma forma de você exacerbar os sentidos, não é verdade? Você citou várias situações. Mas o que? Está implantado o hedonismo? Pois é. Quando você pergunta para eles mesmos, né, como você vê a sua geração, né? Eles falam assim, eu acho que a gente é mais consumista, eu acho que a gente muitas vezes é mais individualista, a gente está mais preocupado com o prazer da gente mesmo, muitas vezes a gente não está tão atento, tão preocupado com o outro, né? Tem uma baixa tolerância ao diverso, ao diferente, ao que te faz esperar, né? Ao que te faz sofrer, ao que te faz... Então, eu acho que talvez de alguma forma é uma geração que talvez esteja mais preocupada com questões individuais ou questões de prazer. Isso é definitivo? Eu não acho, né? Eu acho que eles passam por uma fase e depois, né, um pouquinho mais maduros, eles conseguem enxergar, entender um pouco melhor tudo isso. Não, mas a sociedade também não está organizada para levar nessa direção, por tudo aquilo que foi falado aqui? Eu acho que sim, de alguma forma sim. E aí ele encontra eco nisso. Eu acho que, assim, a gente falando dessa forma, fica parecendo que o jovem, ele é do jeito que é porque essa geração nasceu desse jeito, né? E, na verdade, o jovem não é do jeito que ele é simplesmente porque ele quer ser. Ele é porque ele pode ser. A gente vive hoje numa
numa comunidade, a gente vive hoje numa sociedade muito mais liberal em relação à sexualidade, em relação ao comportamento do jovem, a colocação de limites, que a gente acabou de falar, que é muito mais flexível. Ou seja, hoje o jovem ele tem uma possibilidade de ditar suas normas e regras dentro de um corpo que, obviamente, tem desejo sexual, dentro de um corpo que, obviamente, quer o prazer. Se tiver que escolher entre o prazer de estar numa balada, de estar fazendo sexo, do que estudando, é obviamente que ele vai preferir fazer sexo, estar numa balada ou estar na internet, né? Agora, a sociedade conduz, as regras sociais conduzem as normas. Mas, posso comentar? Esse raciocínio não é esquisito, porque dentro dessa ideia, quanto maior o grau de liberdade, maior o grau de hedonismo. A diferença em relação às gerações anteriores seria que eles têm mais liberdade do que os outros tiveram. Logo, eles estão fazendo as opções erradas. Não, porque existe uma série de comportamentos que são naturais do ser humano. Uma vez que ele tem a liberdade e possibilidade, por exemplo, o sexo é coisa natural. Uma vez que você recebe um estímulo sexual, a sua tendência é querer realizá-lo. Se você está num determinado contexto onde isso é possível, com certeza você vai até o final. Agora, se você vive numa sociedade que reprime, uma sociedade que contém, você acaba idealizando muito mais, romanceando muito mais e criando uma forma alternativa de vivenciar aquela frustração que aquele momento está te dando. Gostaria de ouvir também a resposta do Jairo sobre isso. Pois é, logo... Eu acho... De fato, assim, eu acho que assim, a gente só consegue enxergar esse jovem, né, hoje, né, com a questão do prazer, da forma que ele vivencia o prazer, não dá para enxergar ele descontextualizado dessa sociedade, né? A gente, de alguma forma, a sociedade se organizou para que o jovem pudesse fazer isso, né? Mas eu continuo a achar assim, que essa questão do prazer, a busca desenfreada do prazer, ele só quer prazer. Eu não vejo isso como, assim, a gente foi ter uma sociedade mais liberdade, com menos cobranças, com menos limites, ele deixou de idealizar tanto para colocar mais em prática, né? Mas eu não acho que isso necessariamente significa que ele vai se tornar um hedonista ponto final e não vai estar atento às outras questões, né? Eu acho que é um jovem que sim, talvez seja mais individualista, mais consumista, mais preocupado com o seu prazer, né? Mas que ele vai também, né, em algum momento, ele amadurece isso, ele integra isso, ele começa a perceber um pouco melhor essas coisas, né? E ele, enfim, né, vai... maturidade, né? Vai ter uma estrada curta, né? Já era algum tempo, até para um profissional também que vende muitos livros voltados para essa questão de como lidar com o seu filho, enfim, ele defendeu que para impor limites o pai deveria checar a mochila, eu sou totalmente contra. Não, checar o computador, entrar no MSN, ver com quem ele está falando, quer dizer... E tem pai que faz isso. O que você acha? Eu não gosto. Eu não gosto dessa postura. Não sei, Marilena, o que ela acha. Eu sou contra. Assim, essa história assim... eu acho que você tem que respeitar a autonomia e a liberdade do indivíduo. Eu acho que você tem que chegar antes, né? Conversar, trocar, explicar, né? Para que você não tenha que, assim, ficar vigiando mochila, ficar... entrando no MSN, depois no arquivo. Grampo não. Daqui a pouco a gente... Só com autorização da justiça. Ok, Jairo, nós vamos fazer um intervalo, então. Tá ótimo. Nós fazemos um intervalo em instantes de Roda Viva volta aqui. Hoje nós estamos conversando com o médico psiquiatra Jairo Bower. Até já. Pelo Roda Viva de hoje, o nosso convidado é o médico psiquiatra Jairo Bower. Jairo, vamos falar um pouco a respeito de espiritualidade, desse contato que você tem especialmente com os jovens, né? A gente acompanha o seu trabalho. Os jovens acreditam em Deus? São mais ateus do que eram os jovens antigamente? Não são? Acreditam em vida após a morte? O que tem a ver a religião e a espiritualidade com o comportamento geral dos jovens? Aí é uma questão que eu acho que é difícil a gente generalizar, né? E nesse caso, acho que a gente tem vários jovens, né? A gente não fala de um jovem. A gente tem uma quantidade razoável de jovens, né? Para os quais, né, a questão da religião, a questão da espiritualidade é muito importante, né? E é curioso que alguns trabalhos mostram que esse jovem em que a religião tem um papel importante na sua vida, ou que a família tem uma religião definida, são jovens que tendem a ter um início de vida sexual um pouco mais tarde do que a média
do jovem da população, muitas vezes também tem um contato menor com as substâncias, com álcool, como se, de fato, talvez a religião fosse um desses fatores de proteção. Para os jovens, né, onde, né, ela tem um papel importante, onde ela tem uma presença marcante. Boa parte dos jovens tem famílias que têm uma religião, mas eles não seguem essa religião não é um pano de fundo importante para a existência deles, para a vida deles, e alguns jovens são completamente ateus, não acreditam em religião, e a espiritualidade também não tem um papel na vida deles. Então, acho que a gente tem padrões, não tem um jovem nesse caso, né? A gente teria vários jovens em relação à questão da religião. Né? Jair, outra pergunta aqui na nossa enquete é a seguinte: como adolescentes e jovens adultos lidam com a questão da homossexualidade? Está mais fácil falar sobre esse assunto? Eu acho que está mais fácil falar desse assunto, né? O que a gente percebe, a sociedade, eu acho que ela derrubou, né? Ou está derrubando alguns preconceitos, alguns tabus. Então, a impressão que eu tenho é que é mais fácil falar hoje sobre homossexualidade do que há 20 ou 30 anos atrás, e a gente vê mais, né, na escola, quando você vai para a escola, você vê mais jovens que já têm uma questão de sexualidade ou de homossexualidade já bem definida, o seu papel ali está marcado na sua cabeça, ele sabe o que ele está fazendo ali, mas a gente também tem, né, tem preconceito, tem bullying, tem violência, porque nessa fase, acho que tudo que é diferente, né, ainda incomoda, ainda chama muita atenção, né, a necessidade de pertencer ao grupo, ou de fazer parte de um grupo, faz muitas vezes com que esse jovem que tem uma orientação homossexual, ele acaba sendo discriminado ou sofrendo preconceito por parte dos... Agora, Jair, eu tenho visto um movimento exatamente contrário a esse, que é uma glamorização do homossexualismo entre garotas. Então, elas ficam juntas quando elas vão na rave, na balada. A Lindsay Lohan está namorando a Samantha Robinson. Você tem a Britney Spears beijando a Madonna. Como é que você vê essa glamorização? É um espaço de experimentação e isso é positivo? Porque até entre elas falam em modinha. A gente vê muito mesmo hoje, assim. Tem um estudo interessante americano, chama-se Youth Risk Behavior, né, o comportamento jovem. E aí ele analisa um pouco a questão do padrão de comportamento das meninas e, se eu não me engano, se não me falha a memória, de 15% das meninas universitárias já tinham experimentado uma relação homossexual, né, um contato homossexual na sua vida, né? E esse número mais alto entre as meninas, entre as garotas, do que entre os garotos, né? E eu acho que existe um certo modismo nessa história, sim, né? Existe a experimentação, né, natural dessa fase da adolescência, né? Acho que meninos e meninas experimentam muitas vezes, estão em dúvida, querem explorar, né, outras possibilidades. Não é uma maioria, eu ainda acho que é uma minoria, né? Mas existe o processo de experimentação. E no caso das meninas, acho que há um certo modismo nesse momento, há uma certa glamorização, né? Elas fazem para provocar os meninos, elas fazem porque elas querem passar por essa experiência mesmo, elas fazem porque a cantora faz, o grupo de rock faz, enfim. Então, acho que há uma cópia, né, de um comportamento, e a gente percebe isso de uma forma mais presente nas meninas, né, já que socialmente ou culturalmente talvez isso seja mais fácil de lidar, mais aceito do que entre os garotos. Você não vê isso como uma provocação também erótica para os meninos? Acho que os meninos não têm assim um erotismo assim, especial, né? Em ver duas mulheres se beijando, se acariciando, e elas, de uma certa forma, acreditam também. Aparentemente, eles incentivam, não é? Eu acho que sim. Porque eu recebo muito e-mail de jovens perguntando como convencer minha namorada a transar com uma outra pessoa. Né? E, em geral, essa outra pessoa é uma outra menina, e não um outro menino. Né? Então... Não, tem muito isso, assim, acho que elas sabem que os meninos ficam mais, de alguma forma, elas provocam mais os meninos quando elas fazem isso, os meninos, de alguma forma, talvez incentivem esse comportamento, né, até por uma questão pessoal, então eu acho que acaba complementando, né. Então a gente pode dizer que, por exemplo, esse comportamento homossexual entre as meninas, ele é mascarado, ou seja, é mais difícil de se identificar quando, de fato... Essas meninas são ou não homossexuais? Até para elas mesmas ou apenas na aparência? Eu acho que... Quando eu vejo hoje a questão da orientação sexual, eu acho que assim, existe muito mais um contínuo de comportamentos do que alguma coisa muito estanque, né? Existe o comportamento hétero, o comportamento homo e o comportamento bi ali no meio do caminho, né? Eu acho que a gente tem uma gama maior de possibilidades do que a gente está imaginando, né? Mas eu acho que isso que você diz é verdade. Talvez para a menina que esteja experimentando isso,
né? Fique uma dúvida mesmo. Será que eu estou fazendo porque eu tenho uma orientação homossexual? Será que eu estou fazendo só porque eu estou brincando? Será que eu estou fazendo isso porque eu estou provocando o menino? Né? No meio dessas todas, eu acho que as que sabem de fato, que têm uma orientação ou sentem um afeto, uma questão do desejo mais marcado pelas outras meninas, para elas talvez isso esteja mais claro. Mas para as outras, né, que estão na questão do modismo ou da experimentação, eu acho que talvez isso demore um pouquinho mais de tempo para se resolver ou para entender o que está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre identidade. Você está falando das meninas, identidade sexual, e os meninos, hein? A gente tem a impressão, às vezes, que isso se diz repetidamente na mídia, tal, que existe uma crise de identidade masculina. Se existe uma crise de identidade masculina, deve começar em algum lugar, provavelmente na adolescência ou antes dela. Eu acho que na adolescência. Então, há uma crise de identidade masculina na adolescência. Será que isso de alguma forma está conectado com comportamentos violentos? Quer dizer, o papel de macho que me resta é esse, dar porrada, matar, ou, no limite, né? Eu acho que a mulher mudou muito mais do que o homem, né, nessas últimas décadas, assim. E o adolescente percebe isso, né? Quer dizer, a menina tem um comportamento diferente hoje do que tinha há 20 anos atrás, mais diferente do que o menino tinha, do que o menino tem, né? Quer dizer, eu acho que o papel da mulher mudou mais, a mulher se posicionou de forma diferente em relação a diversos aspectos da sua vida social, cultural, sexual. E acho que o menino ficou meio perdido, o garoto está meio perdido, né? Está se achando, ou está tentando se achar, mas está meio perdido. E aí eu acho que a questão da violência, muitas vezes aparece isso, né? Aparece aí, com uma forma de identidade com outro garoto, com um grupo, né? Acho que não é a única explicação, né? Mas eu acho que o menino fica meio acuado frente a alguns comportamentos da menina, né? Por exemplo, ela chega e fala que está afim de mim, e aí, o que eu faço? Quer dizer, eu que tinha que chegar, né, na minha cabeça, né? Eu fui, né, de alguma forma, a sociedade, o meu pai, meu tio, meu avô falou que eu tenho que chegar, né? Então, como que faz quando ela chega? Né? Então, eu acho que o menino se questiona mais a respeito do seu papel, eu acho que ele está tentando enxergar um pouco melhor para onde ele vai, como que ele faz, do que a menina. Eu acho que a menina está brincando mais com essa questão do papel dela, está podendo viver uma coisa um pouco mais flexível, né? E acho que isso assusta um pouco o garoto, acho que ele fica meio perdidão mesmo em algumas situações. Jairo, a gente tem visto as últimas pesquisas sobre adolescentes, sobre jovens, que eles estão se tornando ou são extremamente conservadores. Então, assim, os propósitos de vida são ter um bom emprego, uma casa, um carro. Eles não têm aqueles ideais que vêm junto com a palavra adolescência, que é rebeldia. Enfim, até as bandas de rock já não são mais drogadas, enfim. Como é que você vê isso? A adolescência deixa de ser um período aí dessa ebulição? É simplesmente uma fase de busca de identidade pessoal? Não existe mais esse movimento? Eu vejo um pouco de restrição esse modelo, porque eu ainda percebo, ou ainda sinto, enfim, das coisas que a gente conversa, ou quando você reúne esse grupo de adolescentes, que eles veem as questões que são naturais da adolescência mesmo, as incertezas, as dúvidas. Mas eles têm mudado o foco, né? Hoje, questões do meio ambiente talvez mobilizem mais do que algumas questões eu acho que sim. políticas. Eu você acho vê muitos sim. jovens mobilizados em grupos de proteção no meio ambiente. Mas não existe mais aquela ruptura, né, que existia. Eu acho que assim, com relação a alguns comportamentos deles, me dá a sensação assim, eu não percebo eles de uma maneira mais conservadora do que as gerações anteriores. Não, acho que não, né? Eu acho que eles continuam vivenciando as suas dúvidas da mesma forma, enfim, desafiando, tentando quebrar barreiras, se rebelando em relação a algumas questões, que eu acho que são comportamentos naturais dessa fase mesmo. Agora, quando você pergunta de futuro, aí talvez apareça um modelo um pouco mais conservador. Aí, o modelo que você tem em casa é o modelo que você gostaria de seguir? Né? O que você quer? Ter um bom emprego, ganhar dinheiro, casar e ter filhos. Quer dizer, nesse sentido, o modelo para o futuro é um modelo talvez que se aproxime mais de um modelo, vamos chamar assim, conservador ou de cópia, né, do modelo dos pais. Mas eu acho que em relação ao comportamento deles naquele momento, quando você faz a fotografia naquele momento, eu não vejo eles como mais conservadores. Talvez a projeção eles façam de uma forma mais conservadora, projeção de futuro. É possível identificar os ídolos dessa geração? Como a gente identificava no passado, ou está correto aquele verso que diz que meus heróis morreram todos de overdose? Eu acho que tem de tudo, eu acho que a gente tem uma diversidade grande nessa questão de ídolo, né? Porque, de novo, acho Mas que... os ídolos são aqueles apresentados pela televisão?
De onde vem essa liderança? Vem da leitura de livros, exemplos de pessoas que você conhece? O que causa a mobilização? Assim, o que você vê aqui? Eu acho que assim, a televisão muitas vezes, o desempenho em alguma área que chame muito a atenção deles, por exemplo, esporte, né? Esse cara é meu ídolo porque ele ganhou a prova, porque ele é bom no que ele faz. Eu acho que a televisão muitas vezes vende esse modelo do ídolo. A banda, a música também, né? Eu acho que... Agora subiram um pouco aqueles ídolos que vinham da área política, ideológica. Eu não percebo muito uma liderança... Ou da literatura. Eu não percebo muito uma liderança nesse sentido, assim, né? Deles identificarem um ídolo como alguém que venha da literatura, ou alguém que venha da política, ou alguém que venha mesmo da questão ambiental. Eu acho que talvez aquele que de alguma forma consegue o sucesso, né? Alguém que consegue estar, de alguma forma, passando o recado para eles, ou através da música, ou da televisão, ou do esporte, enfim, eu acho que esses são os ídolos que eles têm uma... Você acha que o Lula é um líder entre os jovens? É um ídolo? Pois é, né? Eu acho que, em parte, dos jovens, sim, né? Eu acho que eles enxergam o Lula no sentido de que ele propõe um modelo, ou ele propôs um modelo de ruptura em relação a um modelo que vinha acontecendo, enfim, propôs, né? E eu acho que, nesse sentido, talvez para o jovem ele seja um ídolo. Mas não sei se para todo jovem, né? Eu ainda acho que há preconceito em relação ao Lula para muitos jovens de classe média, média alta. Mas eu acho que sim, Talvez o presidente, nesse aspecto, seja um ídolo para eles. Agora, aqueles outros mais clássicos, você acha que os jovens esqueceram um pouco? Por exemplo, está vivo o Mandela, o Papa... e outros ídolos do século passado. Bom, o Fidel Castro está vivo ainda, o Gandhi morreu no século passado. Esse pessoal... Eu acho que não. Não é? Não, eu acho que não. Talvez para o adolescente um pouco mais velho, o Fidel, talvez, enfim, mas esse é o universitário, não esse jovem adolescente que a gente está falando. Eu acho que o ídolo do adolescente é construído muito em função dessa questão da imagem, do sucesso, Os caras como o Bono, por exemplo. O Bono... Né? Talvez. Né? Talvez, né? Mas até ídolos de outras gerações que estão incorporados como ídolos dessa geração, né? Mas é uma ruptura danada, né? Uma geração que não olha para trás, se você pensar assim. Uma geração que não tem ídolos mais velhos, não tem ídolos de 50 ou de 70 anos. Ou... Se você está olhando só nos seus pares, se você está olhando na internet quem está brilhando hoje, isso é uma ruptura histórica, me parece, né? Se for isso mesmo. Eu acho que não existe muito esse recall, né, de quem já foi, de quem já fez. Eu acho que é uma coisa mais imediata, acho que é uma coisa mais de enxergar ali, uma coisa mais próxima deles, uma coisa que está mais próxima ao universo deles. Qual é a influência da família, assim, do avô? Porque a gente vê hoje muitos jovens que quem toma conta da casa, quem está com eles, em geral são os avós, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Qual que é a influência desses avós? Você tem algum depoimento de jovens da influência, do convívio com essas figuras mais velhas? Quando a gente investiga ou pensa um pouco nessa questão das relações familiares, assim, de uma maneira geral, apesar das críticas, das contestações, enfim, o pai e a mãe continuam sendo apontados como modelos e ídolos, né? Quer dizer, é importante, né? O pai e a mãe são muito importantes para eles, né? A não ser em casos excepcionais, enfim, né? Os avós, nesse sentido, também, né? Mas eu vejo muito uma identidade, assim, apesar, né, dos conflitos naturais e existentes dentro da família, eu acho que pai e mãe são figuras importantes. Os avós também, né? Mas eu não sinto tanto essa proximidade que você está colocando do avô que hoje toma conta da criança porque o pai e a mãe estão trabalhando. Eu não sinto esse modelo tão próximo, né? Em algumas situações, sim. Né? Mas eu acho que pai e mãe, nas pesquisas aparece pai e mãe como as pessoas com as quais eles mais se preocupam, se acontecesse alguma coisa com o pai, se acontecesse alguma coisa com a mãe, se eles tivessem um comportamento, se eles tivessem um modelo de família, eles gostariam de copiar na maior parte das vezes o modelo dos pais e das mães, com um pouquinho mais de liberdade para os filhos, né? Quer dizer, essa é em geral a colocação que eles têm. Bom, Jairo, nós estamos encerrando nossa edição do programa Roda Viva. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, Jairo Bauer, que é médico psiquiatra. Queria agradecer também a participação de toda a bancada que está aqui conosco. Nosso agradecimento também aos operadores de Twitter,
colocaram na internet suas impressões e comentários aqui sobre a entrevista de hoje e participaram também do bate-papo à internet. Nós agradecemos também a sua atenção, colaboração. Lembrando, então, aos telespectadores que nós temos perguntas, obviamente, que é pela internet, a gente vai mandar vamos passar para o nosso entrevistado. E lembrando também que o Roda Viva é apresentado toda segunda-feira ao vivo, a partir das 6h30 da tarde. E você pode ver também na íntegra, sem edição e sem cortes, aqui na nossa TV Cultura, às 10h10 da noite. Boa noite, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até a próxima semana.